aqui com pagamento. Visto a cumulatividade da multa com o principal, artigo 158 do Código Tributário Nacional, importantíssimo, porque traz uma regra que excepciona a norma civilista do artigo 322, que é uma norma geral para fins de obrigação. Deem uma olhada comigo. Primeiro, vamos lá olhar o que é que diz o artigo 322 do Código Civil. E aí, para ficar fácil da gente entender no que se traduz o 158. Diz o artigo 322 do Código Civil, que quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece até prova em contrário a presunção de estarem solvidas as anteriores. Então, se eu tenho um pagamento que foi dividido em 10 prestações, segundo o Código Civil, se eu pago a 10ª, presume-se que as 9 anteriores estão pagas, salvo prova em contrário. Não é isso? E essa prova cabe então a quem? Ao credor. Olhem lá comigo o 158 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: o pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento. 1. Quando parcial das prestações em que se decomponha. 2. Quando total de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. Portanto, no inciso 1, pegando esse mesmo exemplo que eu dei para explicar o 322 do Código Civil, se eu falo do IPTU, que foi dividido em prestações a serem pagas, aquela moratóriazinha, se eu pagar a última, não presume a municipalidade que você tenha pago todas as anteriores. Aqui é inverso, meu caro. Diferentemente do Código Civil, aqui a última prestação não faz com que se presuma que as anteriores tenham sido pagas, devendo o devedor demonstrar que o fez. Quando eu falo no inciso 2, quando o total de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos, ou seja, não é porque você pagou o IPTU de 2006 que se presumirá que o senhor, meu caro, pagou o de 2005 também. É nisso que se traduz o artigo 158, derrogando a norma geral em face da sua especialidade à aplicação às relações jurídico-tributárias, o artigo 322 do Código Civil. E da mesma forma, o fato do senhor ter pago IPTU não quer dizer que o senhor pagou IPVA, não. Nem que pagou ISS, nem que pagou contribuição, nem que pagou nada. A relação jurídico-tributária, a fazenda na relação jurídico-tributária tipo São Tomé, tem que ver para crer, você tem que demonstrar que pagou para que a fazenda aí sim acredite, meu filho. Certo? Pois bem, artigos 159 e 160. Eu tenho normas subsidiárias. Quando a minha norma que institui o tributo não trouxer essas duas situações contidas no 159 e no 160, aí sim eles vão incidir, esses dois dispositivos. Deem uma olhada comigo no 159, que diz: quando a legislação tributária não dispuser a respeito, ou seja, quando o ente federativo que instituir o seu tributo, e aqui seria lei mais adequado, quando o ente federativo que instituir o seu tributo
não dispuser onde o pagamento é feito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo, ou seja, o sujeito passivo não tem que andar muito, meu filho. Fazenda está aí para facilitar a sua vida no que diz respeito a fazer você pagar. Você vai pagar no seu domicílio. Essa é a regra geral contida no 159 do Código Tributário Nacional. Portanto, eu tenho como regra geral, no 159, no que diz respeito ao domicílio, uma obrigação portável, que vai ser lá no domicílio do sujeito passivo. Artigo 160 do Código Tributário Nacional. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, ou seja, quando o legislador, o ente federativo, exercer sua competência e não disser quando vence a obrigação, ou vence o devido pagamento do crédito tributário, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Em definitivo, como nós vimos quando estudamos lançamento. Se tiver sido provocada a administração com a decisão definitiva da administração, inclusive cientificando, notificação da decisão definitiva. Se não tiver acontecido nada, simplesmente o sujeito tiver aceitado, 30 dias nos termos do artigo 160 do Código Tributário Nacional. Ainda, parágrafo único. A legislação tributária do 160, eu gosto de mencionar esse parágrafo único, porque aqui vocês encontram, inclusive, o fundamento, a norma legal, né? Que fundamenta a concessão de quê? De desconto. Lembra lá, quando você recebe o carnezinho do IPTU, que vai poder pagar com desconto, se pagar antecipado? Pois bem, tá aqui a autorização legal para tanto. Por que autorização legal? E precisa? Estou falando de renúncia. Desconto. Você vai pagar menos do que deveria pagar. Menos do que foi achado quando confrontada a base de cálculo e alíquota. Então, eu estou falando de quê? De renúncia. E se eu estou renunciando, nos termos do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, eu preciso de quê? De lei, autorizando. Então, parágrafo único, a lei tributária seria o mais adequado, pode conceder desconto pela antecipação do pagamento nas condições que estabeleça a lei, a própria lei. Artigo 161 diz que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros da demora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei, no código. Olha a diferença que eu falei para vocês do 141. Nesta lei ou em lei tributária, ou em outra lei. Neste Código Tributário ou em outro. Parágrafo 1º diz que, se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. Primeira informação. A Fazenda precisa constituir o sujeito passivo em mora? Precisa notificar? Então, meu filho, veja bem, já notifiquei você que o crédito foi lançado, já deu 30 dias e assim constituído o crédito tributário, já deu 30 dias, você não pagou, agora eu estou vindo aqui lhe dizer que você me deve. Precisa, em suma, a Fazenda Pública notificar o sujeito passivo para constituí-lo em mora? Precisa
lhe dizer que você deve, não. A mora decorre pelo decurso do tempo e do vencimento da obrigação, do cumprimento da obrigação, adimplemento do crédito tributário. 2, parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º aí, na realidade, ele traz também uma regra supletiva. Porque hoje o que todo mundo aplica é a taxa Selic. Não apenas a União, mas a maioria dos estados e municipalidades. Todos, eu arrisco dizer que todos, se utilizam da taxa Selic. E que o STJ, inclusive, reconhece a sua aplicabilidade nos termos da súmula aos outros entes federativos, nos termos dessa súmula aí 523, que diz, inclusive, que é a taxa a ser aplicada na repetição do indébito tributário. Dê uma olhada comigo aí na súmula 523, que diz a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, controlada pela União, em ambas as hipóteses, seja para cobrar o tributo em atraso, seja para devolver o tributo ao sujeito passivo, né, que pagou 2 vezes, pagou a mais. E em ambas hipóteses, quando prevista na legislação local, precisa ser previsto a utilização da taxa Selic, vedada a sua acumulação com quaisquer outros índices. E por quê? Porque a taxa Selic, ela já comporta correção monetária e juros. Correção monetária, que nada mais é do que a correção, corrigir o valor da moeda pelo decurso do tempo, uma vez que vivemos em um estado que possui inflação, então a moeda perde o seu valor. Juros de mora, juros da demora em entregar ao credor o recurso que é dele e está sob a utilização do devedor. A partir do momento, a gente fala em juros de mora, guardem essa, para vocês fazerem essa diferenciação. Porque quando a gente estuda, fica até mais fácil se você entende o que é multa moratória, e aqui eu estou falando de penalidade, né? Juros de mora e correção monetária, até para entender algumas súmulas do STJ e quando ele fala em correção monetária, como a de indenização por danos morais, não é isso? Pois bem, eu falo em correção monetária desde a data em que se constitui devedor, não é isso? Juros de mora desde quando demora. Quando eu falo em multa moratória, eu estou falando de penalidade, porque você descumpriu alguma obrigação, ainda que tenha sido a mera obrigação de pagar em dia, se isso está pactuado. Então, quando a gente entende esses 3 institutos, a leitura fica mais fácil, inclusive para a gente poder identificar do que se trata, do que se está falando. Então, correção monetária sempre vai haver, gente. Sempre vai haver, porque nós vivemos em um estado em que se é verificado, no que diz respeito à ordem econômica, um fenômeno inflacionário. Então, a moeda perde valor e é preciso se recompor o valor da moeda quando for se entregar ao seu credor, especialmente se entrega com atraso. Juros de mora é os juros de um empréstimo. A partir do momento que você está devendo a alguém e não paga, aquele recurso está emprestado para você, porque ele não é seu, não compõe mais o seu patrimônio jurídico. Ele está inserido no patrimônio de terceiro, você que não entregou ainda. E quando eu falo em multa moratória, eu estou falando que você aprontou, meu filho. Você multa, penalidade, sanção. É isso? Pois bem, voltemos agora para cá.
súmula 523 do STJ, reconhecendo a jurisprudência, a utilização, a possibilidade de utilização pelos demais entes federativos da taxa Selic. Né? Tem doutrinador que não gosta, não. Acha que os entes federativos, quando se valem da taxa Selic, eles abrem mão da sua autonomia de estabelecer os seus próprios índices, né? Que eles têm essa autonomia, sim, para estabelecer os índices de correção, né, dos seus débitos, créditos tributários. Eu já penso diferente, eu acho que é um exercício da autonomia. Não quero ter esse trabalho, tem que estar mexendo com isso. Não já tem lá da Selic, facilzinha, tranquilinha, resolvida lá pelo Banco Central, mas lá o comitê, né? Acho que é a CVM, pois bem, então tá tudo certo. Para que eu vou fazer se tem alguém por mim fazendo, não é isso? Pois bem, não deixa de ser o exercício da autonomia dos entes federativos. Mas, pergunta, se um ente federativo cansar da Selic e quiser estabelecer o seu próprio índice de correção, ele pode? Pode. Ele tem autonomia para isso. Imputação do pagamento, o artigo 163 do Código Tributário Nacional. Quando eu falo em imputação de pagamento, eu falo em identificação do pagamento realizado pelo devedor quando não haja apenas um único débito tributário em face à Fazenda, que está recebendo o recurso. Diz o artigo 163 do Código Tributário Nacional que, existindo simultaneamente dois ou mais, o cidadão pode dever mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo, perdão, para com a mesma pessoa jurídica de direito público, o mesmo ente federativo, detentor da competência tributária, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, que a gente sabe que tudo isso acompanha a obrigação principal, perdão, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação. Ou seja, imputará, dirá quais são os créditos tributários que estão sendo quitados pelo contribuinte. E aqui o senhor tem atenção. Obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas. Essa ordem não é aleatória. Ela precisa ser seguida pela autoridade fiscal, no que diz respeito à imputação do pagamento realizado pelo sujeito passivo. Vamos ver qual é a ordem. E depois eu vou explicar para vocês qual é o raciocínio. E aí tudo vai ficar facinho, ninguém vai precisar decorar nada. Em primeiro lugar, os débitos por obrigação própria. E em segundo lugar, os decorrentes de responsabilidade tributária. 2. Primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas e, por fim, aos impostos. Não é, Aline? Eu pensava que os impostos eram mais importantes. Respira. 3. Na ordem crescente dos prazos de prescrição e na ordem decrescente dos montantes. Vamos entender qual é a lógica do meu legislador aqui? Deixa eu tomar uma água que a gente entende isso agora, em 5 minutos. Menos, hoje a garganta está me pegando. Vamos lá. Em primeiro lugar, os débitos por obrigação própria, em que o sujeito passivo é o contribuinte.
tem relação direta e pessoal com o fato gerador. Foi ele que fez. E é ele que tem que pagar. Por quê? Porque eu não tenho para onde direcionar a minha cobrança. Diferentemente do responsável. Por isso que sempre serão os créditos tributários em que o sujeito passivo ele é o contribuinte. Depois, uma vez exauridos os que ele é contribuinte, ainda se verificando a existência de créditos tributários pelos quais ele é responsável, aí responsável. No que diz respeito ao aspecto subjetivo, sempre primeiro vai se imputar o pagamento aquilo que ele é contribuinte, que ele tem relação jurídico direta e pessoal com o fato gerador. Depois, a relação indireta que decorre por lei. Por quê? Porque ele ali não é o contribuinte, ele é o responsável. Então, a Fazenda ainda tem mais uma chance de chegar no contribuinte. 3. É aqui, né, Aline, que eu não entendi. Porque os impostos, o Estado não precisa dos impostos para se custear, né, dentro do modelo fiscal? Pois bem, por que não cobra primeiro o imposto? Para se assegurar justiça fiscal. Primeiro, contribuição de melhoria. Do que decorre a contribuição de melhoria, gente? Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? Fato gerador da contribuição de melhoria é o aumento do valor do imóvel, uma implementação financeira, não é isso? No valor do imóvel em face de uma obra pública. Então, Aline, eu tive um aumento do valor do meu imóvel, que foi comprado apenas por mim e mais ninguém, e que é meu e mais ninguém, e esse é um lucro privatizado, em face de uma obra pública custeada por todos. Prejuízo publicizado. Captou? Que eu preciso reequilibrar essa situação de justiça fiscal. Então, é por isso que aquele que, em que pese ter contribuído com seus impostos, foi o único que se verificou, além da própria obra pública, uma implementação a mais no seu patrimônio, precisa se recompor a justiça fiscal. Situação de justiça. O Estado deu para todos, mas ele ganhou um pouco mais. Então, vamos restabelecer essa situação. Contribuição de melhoria. Taxas, da mesma forma. Porque o contribuinte demandou o Estado lhe prestou um serviço e ele não pagou o tributo. Em que pese a gente saber que hoje é muito difícil isso acontecer, porque é tudo eletrônico. Então, você primeiro tem que pagar para receber o serviço. Mas vai que, né, a ordem é essa. Por fim, impostos. Impostos. Por quê? Porque você fez sozinho, né? Você praticou sozinho, o Estado não lhe deve nada de retorno, você só deve ao Estado. Essa é a ordem: contribuição de melhorias, taxas e impostos. No que diz respeito na ordem crescente dos prazos de prescrição, do menor para o maior. E por quê? Porque no menor o Estado tem menos tempo para cobrar do que naquele maior prazo. Então, se eu tenho crédito tributário, cujo prazo prescricional é só mais 1 ano para ser cobrado, e tem um outro que eu ainda tenho 3 anos, a imputação do pagamento vai ser a princípio desse, que só tem a fazenda 1 ano. Na ordem decrescente dos montantes, do maior valor até o menor valor. E por quê? Para se evitar a incidência maior de juros.
no que diz respeito ao montante em prejuízo ao devedor, princípio da menor onerosidade da execução, que vale aqui também para a imputação de pagamento. Tenham atenção, o 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, diz que o pagamento decorre pela homologação da Fazenda Pública ou pelo próprio decurso do tempo. Não havendo que se falar em quê, então? Aqui, em imputação de pagamento, porque quem faz esse pagamento é quem? É o próprio sujeito passivo. Compensação tributária, uma das formas. Terminamos o pagamento, viu, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante aqui. Não. A gente vai falar de consignação daqui a pouco, que está dentro de pagamento, mas é uma das formas de pagamento mais que o código trata. A gente acha melhor tratarmos à parte. Então, vamos começar pela compensação tributária, que está no artigo 156, inciso 2. Diz o artigo 170 do Código Tributário Nacional: a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos vencidos ou vencentes do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Primeira informação. Tem o sujeito passivo direito de pedir compensação diretamente aqui com base no 170 do Código Tributário Nacional? Não. O que o Código Tributário Nacional autoriza é que a lei pode determinar, pode autorizar que o crédito tributário seja extinto por meio de uma compensação tributária. E esse ato de compensar o tributo, meu filho, especialmente tenha atenção você aí que quer ser juiz, tá? É um ato privativo da Fazenda Pública. Não te mete no que não é teu. Juiz não faz compensação. Juiz, no máximo, reconhece o direito do sujeito passivo compensar. De verificar, por exemplo, num mandado de segurança, o preenchimento dos requisitos legais para que o sujeito passivo possa se valer do Instituto da Compensação Tributária. Mas não é você, meu amigo, que vai lá, né, e meter uma canetada compensando, fazendo suas continhas. Primeiro, a gente não é dessa turma da conta, meu filho. Você vai errar essa conta. Não, Aline, mas a gente tem um setor perícia contábil. Tá, mas mesmo assim, não é com você. A compensação tributária é um ato privativo da Fazenda Pública, tá? Súmula 213 do STJ. Deem uma olhada aí comigo. E isso é importantíssimo, gente, porque não é uma questão só de teórica, tá? É uma questão prática mesmo, que o senhor vai se deparar no dia a dia do seu trabalho, né? Às vezes o advogado chega lá falando, então, compensa aí, seu juiz. Você fala, meu filho, não posso compensar, né? Eu posso te dizer se tu pode ou não compensar, mas eu compensar, não. Esse é um ato administrativo. E a súmula 213 do STJ diz exatamente isso, olha. O mandado, tá lá, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária e não a compensação, tá? Nesse RESP aqui, ainda o STJ diz o seguinte, ó: é necessária a efetiva comprovação do recolhimento feita maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança. Ou seja, não é para o senhor, seu juiz,
compensar não, viu? Aí vem o VAR, vai ter que botar um VAR, né, que é o segunda instância para dizer, ó, meu filho, né, não, tá? Não esqueçam disso. Ainda, súmula 460 do STJ, e eu tô vendo aqui que meu tempo está acabando, então vou deixar tarefinha de casa para os senhores, tá? Por favor, leiam as súmulas 460, 461 do STJ e nós nos encontramos na próxima aula para terminarmos causas de extinção do crédito tributário. Que teremos de mais trabalhoso é prescrição e decadência, mas vamos acabar com qualquer dificuldade na matéria de reconhecer, de identificar quais são os institutos. Exclusão do crédito tributário, administração, vamos ver alguns tributinhos. E é isso. Até a próxima aula. Tudo de bom, bons estudos.